E aí pessoal, meu nome é George, esse é o Geolê e Geoleu Como Organizar a Sua Vida e o Seu Coração, da Stacey Easton. Esse livro é da Edições Vida Nova, é um livro da série Cruciforme, um livro pequenininho, e ele traz o subtítulo Um Guia para Mulheres que Querem Vencer o Caos. A princípio eu não entendi exatamente o porquê que esse livro era um livro para mulheres, mas depois eu entendi sim. O livro pressupõe que a organização de nossa vida é influenciada diretamente pela disposição do nosso coração. Esse é o argumento do livro, e a resposta para os vários questionamentos a esse respeito é a soberania de Deus em todas as coisas. A doutrina da soberania de Deus está presente em todo o livro, como plano de fundo, como um caminho e como alvo a ser buscado em nossas mentes para entender as circunstâncias. No primeiro capítulo ela fala de como todos nós temos problema com organização. Ela cita alguns psicólogos que dizem que muitas vezes nosso problema em organização tem a ver com não saber dizer não às pessoas, tem a ver com preferir estar cheio de coisas para fazer do que não ter o que fazer, tem a ver com buscarmos perfeição, sermos perfeccionistas e algumas outras coisas. Ela conclui o capítulo dizendo que muito do que nós vemos sobre organização ou desorganização tem a ver com pecado no nosso coração. E esse pecado é o pecado de idolatria. E ela cita 4 grandes ídolos que afetam a nossa organização: perfeccionismo, excesso de atividades, bens materiais e lazer. No segundo capítulo ela já começa falando sobre perfeccionismo. E ela fala que é bom você buscar fazer o que é certo, porém ela critica o perfeccionismo por ser algo muitas vezes que as pessoas requerem de si mesmas para serem bem reconhecidas, para serem recompensadas, para buscar a aprovação dos homens e não a aprovação de Deus. Buscar a glória dos homens é uma das principais causas do perfeccionismo. No terceiro capítulo ela fala sobre excesso de atividades. Ela diz que muitas vezes somos movidos por um desejo de agradar os outros, de atender aos favores dos outros, e por assumir responsabilidades demais acabamos ultrapassando a nossa capacidade de fazer as coisas. Isso também é movido por um desejo de agradar os outros, um desejo de reconhecimento pelas muitas tarefas. Olha como fulano é uma pessoa ocupada. Olha, ele tem sempre o que fazer, não para quieto. E ela argumenta algo que eu concordo muito, que eu sempre pensei isso. É melhor um pouco com qualidade do que muito sem qualidade. Nesse capítulo tem uma parte que ela diz o seguinte: Deus não é glorificado pela quantidade de coisas que conseguimos fazer, pelo número de lotados compromissos, pelo tamanho da lista de coisas para fazer. Ele se agrada quando o servimos com um coração sincero. No quarto capítulo ela fala sobre bens materiais. E muitas vezes o problema está na aquisição. Muitas pessoas são movidas por um desejo de adquirir bens, às vezes até mais do que necessitam ou precisam, e depois não sabem nem o que fazer com eles. Então ela diz que às vezes, para organizar a nossa vida, a gente precisa abrir mão de algumas coisas, renunciar a algumas coisas e abençoar irmãos que não têm aquilo que estamos acumulando em nossa casa. No quinto capítulo ela fala sobre lazer. Talvez seja o problema mais óbvio. Muitas vezes somos desorganizados por passar muito tempo na internet, muito tempo no telefone. Ao invés de cumprir seus compromissos, vai pro cinema, sair com o namorado ou ler um livro fora dos seus compromissos. Ela também fala que o lazer é algo bom e que é necessário um equilíbrio. É necessário ter um controle aí, para que o trabalho não seja mal feito e para que o lazer não seja na correria ou algo pesado. Ironicamente, algumas pessoas fazem um trabalho mal feito para terem mais lazer e depois acabam tendo que se dedicar mais por não ter conseguido fazer um trabalho bem feito. Nesse capítulo, uma parte muito legal, ela diz o seguinte: organizei minha agenda para ir à igreja no domingo de manhã e então poder me dedicar de corpo e alma àquele trabalho o resto do dia e de noite. Ficaria apertada, mas acreditava que eu conseguiria fazer. Mas depois aconteceu um imprevisto. Um rapaz alto, bonito, simpático, que nunca tinha ido à igreja antes, veio me perguntar se eu viria para o culto à noite. Já era. Na esperança de que houvesse mais coisas por trás daquela pergunta, corri para casa, fiz os trabalhos às pressas e escrevi pouco mais do que um simples esboço do assunto, que enfiei por baixo da porta da sala do meu professor a caminho da igreja. Minha intuição estava certa. Aquele belo rapaz me convidou para jantar depois do culto.
e esse rapaz veio a se tornar o seu marido. Bom, digamos que deu certo, mas aqui fica um exemplo de como a gente muitas vezes prioriza o lazer aos nossos compromissos e não temos organização aí. Porém, no 6º capítulo, ela vem falar sobre mulheres que enfrentam dificuldade em se organizar, mas que não sofrem com esses ídolos. Ela fala que esse capítulo foi escrito especialmente para mães solteiras ou que têm algum problema de saúde. E depois de dar uma dura nos capítulos anteriores sobre idolatria em relação à organização, nesse capítulo ela fala de maneira branda e doce sobre o amor de Deus e sobre a sua graça para com nossas vidas. De quanto Deus nos ama, mesmo muitas vezes sendo tão falhos. Mas também conclui o capítulo com boas palavras de esperança para aqueles que lutam com ídolos que atrapalham na sua organização. O 7º e último capítulo ela fecha falando sobre dicas bem práticas de como se organizar, envolvendo criação de filhos, cuidados domésticos, lavar roupa em casa, deixar a casa limpa. E aqui eu acho que fica mais claro como é um livro para mulheres e para mães de maneira mais específica. O princípio que orienta a luta contra os ídolos do coração que afetam a organização é sempre o evangelho. Sempre. O aspecto da soberania de Deus é um plano de fundo constante nesse livro. Ela sempre fala que as circunstâncias não são algo do acaso, mas é Deus trabalhando em nossa vida. Ela sempre fala também que nós não precisamos buscar a glória dos homens, é a honra dos homens, porque Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Quanto mais agora que somos seus filhos, Ele não nos dará tudo o que precisamos? Nós não precisamos nos encher de outras coisas. Nós precisamos estar firmados em Cristo Jesus e confiados na soberania de Deus. Eu gostei bastante desse livro. Eu dei 5 estrelinhas para ele no Scooby. O livro é cheio de ilustrações, de exemplos da própria vida da autora, como que eu citei aqui. E é um livro escrito para mulheres porque, como quem escreveu o livro é uma mulher, ela fala de seus exemplos como mulher e de problemas específicos de mulheres. Mas um princípio contido aqui serve para qualquer pessoa. Então é um livro que eu recomendo para qualquer um que tem dificuldade de organização e que pode sofrer com alguns dos ídolos citados aqui. Posso dizer que o ensino principal desse livro é que nós devemos viver para a glória de Deus e não para os homens. Buscar a honra de Deus, porque Deus nos honra como filhos e não a honra de homens. Satisfeitos com a graça e o amor de Deus e não focar no homem. É claro que nós vamos servir o nosso próximo, mas isso é algo secundário e que vem como consequência de um foco na glória de Deus. Ter uma visão teorreferente de nossas atividades, desejos, dificuldades em nossas vidas é o segredo por trás de toda a organização. A esperança para nós, homens e mulheres. Esse livro é bem parecido com um outro que eu já citei, que é Socorro, Não Tenho Tempo. Se você não viu o vídeo que eu falo sobre Socorro, você pode clicar aqui para assistir agora. Ou assistir daqui a uns minutinhos. Só que esse aqui é um livro mais de caráter prático. É um livro mais que fala de dicas e de como fazer as coisas para se organizar melhor. Apesar de ter um aspecto teórico também, mas é mais prático. Esse aqui é mais teórico, é mais teológico. Também vai falar de caráter prático, mas só no último capítulo. E algumas coisinhas no decorrer do livro. Mas enfim, os dois são muito bons no mesmo tema. Os dois escritos para mulheres, mas eu gostei dos dois também. E é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Divulgue esse vídeo pros amigos. Eu tô fazendo esse vídeo aqui meio na correria. Bom, deu 20 minutos de gravação. E se Deus quiser, hoje eu viajo para Salvador pro encontro da fé reformada. Então valeu, pessoal. Não deixe de adquirir um livro, caso esteja interessado. É um livro fininho. Eu li em um dia. O link para adquirir tá na descrição. E tchau!